Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar analisando a matriz do Alexandre. Beleza, Alexandre? Bem-vindo. Vamos então analisar aqui o bordado. Eu estou com ele aqui na minha mão. O bordado propriamente dito, tá? Para a gente analisar melhor o que fazer nessa programação de bordado aqui. Primeiro ponto, Alexandre, que eu observei que você pode melhorar na matriz é a densidade desse ponto tatame azul, que você trabalhou com espaçamento bem alto. E aí, por conta disso, começou a mostrar o fundo do tecido. Tá vendo aqui, ó? Nessa parte, principalmente, ó, porque aqui você tá, pelo que parece, eu ainda não analisei a matriz, a gente vai fazer isso juntos daqui a pouco lá no Wilcom. Por enquanto, a gente está analisando o bordado aqui na mão para a gente ver o que eu posso recomendar para melhorar a qualidade desse bordado. Mas eu estou observando aqui que esse espaço aqui, ó, esse espaçamento desse objeto e também desse objeto aqui, parece que ele está com um espaçamento maior, inclusive, do que essa parte externa. Mas, independente disso, a gente vai equalizar, a gente vai acertar esses dois espaçamentos aqui. E também vamos trabalhar o espaçamento desse cara para fazer com que ele não fique com essas falhinhas mostrando o fundo do tecido. É muito fácil, aqui é somente aumentar a densidade, ou seja, diminuir o espaçamento entre os pontos para que nós tenhamos um fechamento maior aqui da densidade dos pontos e ele então não fique falhado. Vai aumentar naturalmente a quantidade de pontos nesse caso, porém vai justificar aí uma qualidade melhor para o bordado, por conta de não mostrar o fundo do tecido. Tá? Então, nessa cor azul aqui, é basicamente essa a recomendação que a gente vai dar uma olhada com carinho lá no Wilcom depois para a gente estar sugerindo essas alterações para você melhorar a qualidade da sua programação de bordado lá no Wilcom. Beleza? Outro ponto importante aqui é a ordem, tá? Que você bordou as cores. Eu percebo que aqui embaixo, ó, depois a gente vai confirmar certinho, mas dá para ver nitidamente que esse azul ele foi bordado depois do contorno. Então eu consigo perceber aqui, ó, o azul passando por cima, o tatame passando um pouco por cima do ponto cheio aqui do contorno. Nessa região aqui eu consigo perceber isso. Aqui nesse canto também dá para observar, tá vendo? O tatame passando por cima do ponto cheio. E a ordem correta indicada para fazer o contorno é depois do preenchimento. Então, a gente resolve a parte de preenchimento primeiro e, por último, a gente faz o contorno, nesse caso aqui, em ponto cheio branquinho. Tá? Então, a gente vai ter que mudar a ordem do contorno também. Daqui a pouco a gente olha no Wilcom ali que vai ficar mais claro para você essa questão da ordem, né, das cores. Bom, outro tópico importante que a gente vai considerar também aqui é com relação ao ponto cheio que você trabalhou no contorno. Tá certo, o tipo de ponto é o ponto cheio mesmo, porém, você precisa trabalhar melhor a angulação do ponto, ou seja, a gente tem que estar colocando mais angulação nesse ponto de contorno aqui. Tá vendo que você colocou o ângulo nesse sentido horizontal não, desculpa, diagonal o tempo todo? Todos os contornos de todas as letras estão com o mesmo ângulo de ponto, nesse sentido aqui que eu estou fazendo com a tesoura. E o certo seria fazer de acordo com, por exemplo, aqui na parte do R, fazer o ângulo nesse sentido, e aí você vai torcendo de acordo com que a silhueta do contorno, né, a silhueta da forma do objeto vai mudando a posição, você vai trocando a angulação do ponto. Então, tá aí mais uma recomendação para você, para a gente avaliar no Wilcom depois essa alteração, mudar a angulação dos pontos, dos contornos de todas as letras, todos esses contornos em branco aqui, a gente vai recomendar esse ajuste, tá? Bom, o que mais aqui? Aqui você trabalhou com um objeto em rosa, bacana, não tem nada de errado aqui, o objeto está feito direitinho, está leve. O bordado, de um modo geral, ele está leve, né? Ele está bem confortável ao toque, e aí eu percebo isso quando eu passo a mão no avesso dele, eu consigo observar que ele não está grosseiro, não está pesado, não tem nada embuchando aqui atrás no avesso do bordado. Então, fato que o bordado está leve, mas está leve até demais, né? Tanto é que eu indiquei aumentar a densidade desse objeto aqui. Beleza. Continuando então, uma outra coisa que eu observei, Alexandre, é com relação aos degradês. Tá vendo? O degradê, ele ficou legal, não ficou ruim não, mas ele poderia ter ficado melhor. E aí o que eu vou recomendar você fazer de alteração aqui para melhorar ainda mais esse aspecto do degradê, que é esse nuance de cor, que ele sai do amarelo clarinho,
entra para um amarelo um pouco mais acentuado e vai até um laranja, um vermelho, coisa do tipo. E eu vi que você trabalhou com o ângulo do ponto, né, do tatame aqui, na horizontal. Como você quer trabalhar o degradê da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, ou seja, se o degradê é na horizontal, é importante você colocar o sentido do ângulo do ponto na vertical. Se fosse o contrário, ou seja, se o ângulo do ponto fosse na vertical, aí o degradê seria na horizontal, ou seja, só inverter o raciocínio, né? Nesse caso aqui, para ficar mais claro, o degradê acontece da esquerda para a direita, ou direita para a esquerda, então você prefira trabalhar com o ângulo do tatame na vertical. Isso vai nos possibilitar ter uma configuração, um ajuste de ponto, usando a ferramenta sanfona de degradê lá no Wilcon, com melhor controle, com mais flexibilidade para melhorar a qualidade, o aspecto de nuance entre as cores, para a gente ter uma qualidade de degradê melhor. Beleza? Então, também mais um ponto de observação para a gente levar lá para o Wilcon, para a gente fazer alguns ajustes lá e conseguir melhorar o aspecto desse degradê também. Tá? Então, vamos lá. Revisando aqui a densidade do tatame de fundo, a ordem do azul, a gente vai colocar ele para bordar antes aqui do contorno. A gente vai revisar também o contorno em ponto cheio, a angulação desse contorno em ponto cheio branco. E por último, a gente também vai analisar aqui o degradê. Então, vamos lá para o Wilcon junto comigo para a gente analisar essa matriz. Eu vou abrir, a gente vai ver realmente quantos pontos tem, o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer para melhorar todos esses aspectos que eu considerei aqui. Beleza? Então, vamos lá para o computador, a gente vai abrir o Wilcon e vai fazer isso juntos. Agora, vamos lá? Bom, Alexandre, agora a gente está aqui no computador para analisar junto aqui, mais tecnicamente, aqueles pontos de melhoria que eu considerei lá no bordado, tá? O bordado está com 50 mil pontos, tá? Como é um bordado muito grande, e aí a gente vai ver o tamanho aqui, o tamanho que você mandou para a gente foi o tamanho que a gente bordou, e é exatamente o tamanho que está na tela aqui, 50 mil pontos, ele está com 30 centímetros de largura, exatamente o tamanho que a gente realizou o bordado da máquina, 30 centímetros por 13, praticamente 14 centímetros de altura, né? Vamos agora conhecer o caminho, a lógica de programação que você usou para fazer essa matriz. Shift R e vamos aqui dar o comando para a gente observar os elementos sendo realizados aqui no Wilcon, tá? Justamente para simular aí o bordado sendo realizado. Está fazendo a parte dos degradês ali em primeiro, como primeiros objetos, né? Beleza. Fez as primeiras cores. O contorno agora branco, né? Beleza, o ângulo contorno sempre igual, nesse caso aí é onde a gente vai melhorar. Esse tatame eu faria ele antes do contorno também, tá, Alexandre? A ordem seria a ordem correta. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa aqui, esse azul seria possivelmente aqui uma das primeiras cores que eu iria realizar, tá? Ou seja, vamos resolver o azul antes do contorno branco, tá? É correto fazer o preenchimento antes do contorno nesse caso. Então a gente pode fazer aqui tanto em primeira cor quanto em segunda. Vamos colocar em segunda cor aqui, tá? Vamos deixar o contorno branco livre. E aí você vai falar, Dixon, mas aí pô, vai aparecer esse monte de ramificação que eu usei para fazer os elementos do degradê. Aí é que tá, você poupou, né? Quis poupar tempo aqui na máquina, criando alguns caminhos aqui manual para poder realizar esses objetos sem corte de fio. E cara, sinceramente eu não vejo muito vantagem nesse aspecto não, até porque a gente vai mudar a angulação desses objetos e degradê, então assim, é uma coisa que a gente pode abrir mão sim e deixar a máquina cortar os fios, até porque não são tantos elementos assim, tá? Eu prefiro. Então nesse caso aqui, como a gente mudou a ordem, eu vou ter que remover esses objetos aqui, porque senão eles vão ser realizados, serão executados no bordado depois do azul, e ele vai ficar em amostra, e isso não faz sentido nenhum, tá? Então, vamos preferir deixar os objetos cortando o fio entre eles. Claro que possivelmente tem muito mais objetos aqui que a gente deveria cortar, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, selecionar por tipo de ponto, eu vou mandar exibir todos os objetos em ponto corrido que tem nesse desenho, para a gente já apagar, porque não é a característica desse desenho você trabalhar com corrido simples. Então, todo corrido simples que tiver presente nesse desenho, nesse bordado, foram objetos que você criou para fazer essas conexões manualmente ali, para não cortar o fio entre as cores, tá? E aí, como eu mudei a ordem do azul aqui, vai precisar realmente cortar
as cores entre os objetos. Beleza, então vai abordar primeiro o rosa, depois abordar o azul. Na sequência vem o degradê, que a gente vai mudar também a sugestão de ângulo ali. Vou fazer esse primeiro O para você entender como é que é a dinâmica. E depois vem o branco, tá? Bom, com relação ao tatame, né, que a gente trabalhou ali, que eu recomendei você mudar a densidade, seria o ideal aqui. Deixa eu exibir só os objetos em azul, para a gente ver qual o tatame e qual a densidade que você trabalhou. Teve uma variação, inclusive foi nítido, deu para perceber, inclusive lá na amostra do bordado, essa variação ela aconteceu na prática, tá vendo? Você trabalhou com espaçamento 0,60, no caso desse objeto aqui, e nesse objeto interno você trabalhou com 0,80. O ideal para ter a mesma aplicação é trabalhar com tudo padronizado, tá? Como são objetos semelhantes, com a mesma proposta dentro do desenho, então eu trabalharia, nesse caso aqui eu vou trabalhar com 0,40, tá? Que seria a densidade indicada para esse tipo de situação aqui de ponto, para ele não ficar tão ralo a ponto de mostrar o fundo do tecido. Então 0,40. Eu não considero que é necessário você trabalhar com 3,5 comprimento, não. O comprimento do ponto pode ser 4,0 mesmo, que é o padrão do Wilco. Nesse caso aqui, como é um bordado muito grande, você diminuir o comprimento do ponto, significa aumentar a quantidade de pontos e aumentar também o grau de deslocamento do tecido. E como é um bordado muito grande, pode manter padrão, 0,40, 4,0 que vai ficar bom, tá? Beleza, deixa eu continuar aqui agora, exibindo os outros objetos. Deixa eu aproveitar e ver o ponto de suporte que você trabalhou também nesse objeto aqui. Bom, vamos colocar o ponto de suporte, né? A princípio eu acho que nem foi trabalhado ponto de suporte aqui porque está tudo zerado. Então vamos colocar um ponto de suporte aqui tatame também. É importante colocar um ponto de suporte para travar esses objetos aqui enquanto a máquina realiza o bordado, tá? E beleza. Agora, vamos ver as demais cores que você usou para fazer o degradê. Para a gente já fazer uma simulação, já vou fazer uma substituição aqui no formato dos objetos, no ângulo dos objetos, conforme eu tinha recomendado, justamente para você começar a entender qual seria a melhor forma de produzir esse degradê. E aí eu vou usar como referência a própria letra O aqui, tá? Como exemplo. E a gente vai pegar todos os objetos dessa letra O e eu já vou automaticamente aqui, já vou selecionar os objetos todos e já vou fazer uma alteração no ângulo do ponto. E aí eu vou fazer essa alteração em massa aqui para todos os objetos em conjunto, uma vez que estão todos selecionados, para 90 graus. Ou seja, como o matizado que a gente quer oferecer, ele acontece da esquerda para a direita, né? Vai de amarelo claro para um vermelho, né? Então, é interessante a gente fazer essa substituição do ângulo de horizontal para vertical. Eu vou dar um Ctrl Z, ó, só para você observar que só de mudar o ângulo já deu uma clareada, o degradê já ficou mais suave. Olha, a transição de troca de uma cor para outra aconteceu de uma forma mais suave essa transição. Então, você vai ter um aspecto mais sereno na transição lá no bordado, tá? Mas não é só isso não, tem mais ajustes que a gente pode fazer aqui, não é só literalmente trocar o ângulo não. Nesse caso aqui a gente vai fazer mais alguns ajustes, por quê? Como você trabalhou com uma ferramenta, possivelmente foi borda dentada, né? Ou orla dentada. Como você trabalhou com borda dentada para fazer esses objetozinhos saindo aqui em desencontro ao objeto, justamente para poder fazer esse aspecto de irregularidade no degradê, eu vou desativar esse recurso, porque ele não vai ficar legal para o que a gente quer. Tá? Então eu vou deixar ele desativado aqui. O trapunto, eu vou deixar ele desativado também a princípio. Tá? E agora a gente vai trabalhar a posição dos objetos, né? Cada um deles. Aqui você trabalhou a sobreposição desse vermelhinho, né? Ele tem ali um formato, né? Ele não precisaria ser não precisaria ter esses dentes, né? Deixa eu dar uma olhada na arte que você me mandou, na arte original, só para a gente observar aqui. Deixa eu só exibir tudo aqui, deixa eu exibir a arte original do desenho, cadê ela? Só para observar na verdade o degradê ele não tem aspecto, ele não tem nenhum aspecto ondulado, então conforme eu já havia pensado mesmo, ele vai precisar ser os objetos retos, então não tem a necessidade de fazer esses dentes nesse objeto aqui, né? Não precisa, eu posso até colocar do lado aqui, ó, né? Bem perto, para a gente já fazer acompanhando. Então, por exemplo, esse primeiro objeto aqui, ó,
vai poder ser retinho, não precisa ter esses dentes, essas entradas aqui, uma vez que o degradê não está pedindo absolutamente nada disso. Deixa eu pegar esses objetos todos aqui que eu quero considerar na edição. E aqui, ó, ele pode ser reto mesmo. Então eu posso pegar todos esses objetos aqui, ó, recortar e deixar o objeto bem retinho aqui dentro. Né? Claro que ele está avançando demais um objeto para dentro do outro, não precisa ser tanto, mas vamos exibir aqui agora a arte, né, que é essa daqui, ó. E a gente teria exatamente esse aspecto, né, esse vermelho, ó, ele vem daqui mais forte, vai até mais ou menos próximo ao contorno branco, que é o que está acontecendo nesse objeto aqui agora, só que retinho, sem aqueles dentes. E aí o próximo objeto, a gente trabalha com uma segunda cor. E nesse caso também, que é essa daqui, ó, esse objeto também não precisa, na verdade não é que não precisa, ele não pode ter esses dentes, porque não é o aspecto correto que a gente quer aplicar no degradê baseado na imagem que a gente está trabalhando. Né? A gente tem que fazer o degradê conforme a arte original. Então se a arte está pedindo um degradê suave, no formato ali vertical, então a gente tem que fazer os objetos conforme, né? E aí o que você pode estar fazendo, deixa eu ver qual mais, deixa eu já aproveitar e editar os outros dois também, que nenhum deles terão esses dentes, né? Pelo menos não é o que está pedindo a arte, então a gente já pode aproveitar para recortar também esses aqui. Aqui eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou alongar um pouco mais esses objetos aqui, ó. Vou alongar um pouco mais eles, tirar esses dentezinhos daqui também. Exato. E aqui eu estou fazendo só para recomendar, depois você vai fazer isso aqui com mais capricho, né? Você pode depois fazer com mais calma, fazer teste, porque o degradê, para ficar legal, você tem que fazer os ajustes, e é importante depois você testar na máquina e estar sempre ajustando, melhorando, tem sempre condições de fazer melhor. O que vai fazer com que o bordado fique melhor, principalmente o degradê, é você investir, dedicar mais tempo na hora de formatar os objetos, né, e também na hora de aplicar os pontos, né, na hora de você aplicar ali o degradê em si. Então isso aqui é um ajuste básico inicial que eu estou fazendo só para recomendar, para que você tenha um ponto de partida, mas eu não vou deixar ele perfeito aqui não, só mesmo para você ter um ponto de partida para você caminhar depois, conseguindo realizar essas alterações e obter um degradê com um aspecto mais harmonioso. Nesse caso aqui, ele não é ainda um degradê, tá? Ele é um degradê aqui, ó. A única característica de degradê que ele tem aqui é por conta da nuance de cores, ou seja, as trocas de cores que você criou para cada objeto. Então, para cada momento, para cada elemento, para cada peça aqui da letra, você trabalhou com uma cor. Uma hora um vermelho, outra hora um laranja, outra hora um amarelinho mais claro e depois um amarelinho ainda mais claro. Então, a única característica que ele tem por enquanto de degradê são apenas as trocas de cores, né, entre os objetos. Mas isso por si só não dá, né, não é o suficiente para a gente considerar que isso aqui é um degradê. Tá? A gente precisa agora, isso aqui nada mais é do que troca de cores entre os objetos. Não é basicamente ainda um degradê. Para se tornar um degradê efetivamente, a gente pode trabalhar com a ferramenta de degradê. E aí você pode usar, olha, essa ferramenta aqui, que é o espaçamento sanfona, aplicar esse objeto, aplicar ao objeto, e aqui você regula a intensidade. Nesse caso, a gente quer o vermelho mais escuro à direita. Então eu vou colocar aqui no perfil, vou usar esse segundo objeto, e a gente vai ter mais preenchimento, ou seja, mais densidade à direita aqui do objeto, e menos à esquerda. Ou seja, ele vai sair do muito vermelho para o menos vermelho. Justamente porque aqui a gente vai entrar com outros objetos por cima, em outras cores, e é onde o encanto do degradê acontece, porque as cores vão se mesclar, justamente porque o espaçamento entre os pontos está acontecendo, então as linhas elas vão se mesclar, dando um aspecto de degradê real, tá? Então, você pode regular também a densidade aqui, ó, se você quiser aumentar o espaçamento, ou se você quiser diminuir o espaçamento para ele não ficar tão exagerado. E você pode também controlar a densidade do espaçamento mínimo, que é o que controla
esse cantinho aqui. Se você quiser trabalhar com 0,60 ou 0,50, por exemplo, só ajustar aqui, tá? E aí eu vou dar um Shift S e você pode fazer essa mesma regra, essa mesma aplicação da ferramenta de degradê em todos esses demais elementos aqui em cima. Todos esses objetos você pode estar trabalhando essa ferramenta espaçamento sanfona. Porém, com cada uma você vai ter que ter o cuidado de experimentar qual é o aspecto, tá? Qual é o aspecto da regulagem do ponto degradê que você prefere trabalhar para que ele fique com a harmonia legal. Ele não pode ficar muito espaçado, porque senão ele perde o aspecto do degradê. Então você vai usar aqui qualquer um desses, né? Você vai usando, vai aplicando. Se você quiser trabalhar com 2 objetos, ó, você pode trabalhar com os 2 primeiros objetos, e aí você aplica e vai observando como vai ser o resultado dele na prática, tá vendo? Exatamente esse é o... Aí se você quiser regular o espaçamento aqui embaixo, você pode, não quero trabalhar com espaçamento tão alto, então você pode diminuir, desde que você trabalhe com o uso do degradê. Aqui, para seguir a lógica, a gente tem que botar mais espaçamento à direita e mais densidade à esquerda, porque a gente está transitando aqui de uma cor para outra. Então a gente começa com um lateral mais denso e termina na outra extremidade com maior espaçamento. E aí você pode usar qualquer um desses elementos aqui para fazer teste, para ver qual que vai se encaixar melhor no seu degradê, beleza? Mas esse é o caminho das pedras, e aí fazendo isso, depois que você finalizar, você vai ter um bordado com matizado entre os objetos, com cores diferentes, com a aplicação do degradê, e isso não exige que você coloque ponto suporte, a menos que você coloque uma densidade muito alta. Como não é o caso aqui, eu não vou colocar ponto suporte não, vou deixar ele sem mesmo, tá? Mas ele não está terminado, tá bom, Alexandre? Só para você ter um ponto de partida aí, para você explorar melhor as possibilidades que nós temos usando a ferramenta degradê para causar realmente um efeito degradê bem diferenciado aí, beleza? Então vamos lá, vamos passar aqui para o próximo, para a gente não ficar agarrado em um tema só. O próximo, deixa eu tirar a imagem de fundo, né? E a próxima recomendação seria em relação ao contorno. Então para isso eu vou exibir só o contorno, porque é ele que me interessa agora. E aqui eu vou trocar a cor, tá? Eu vou colocar aqui uma cor adicional aqui. Vou colocar algumas cores aqui, eu vou trocar a cor desse... Vou colocar vermelho, só para a gente conseguir enxergar melhor, você conseguir enxergar melhor a minha tela, tá? Beleza, nesse caso aqui, o N, deixa eu ver como é que você fez o N. Eu estou vendo que esse objeto está com uma divisão aqui embaixo, que vai possivelmente acabar me atrapalhando. Ele não é um objeto, tá vendo? Ele é um objeto único, né? Você criou ele como um objeto único, onde na verdade ele poderia ser 2 objetos, né? Uma interseção entre eles, né? Ou seja, a interseção entre eles seria a aplicação do ponto. Mas não tem problema, vamos aplicar aqui, não vou precisar desenhar, a intenção aqui não é criar o objeto de novo, tá? É só mudar a angulação. Então, para isso, você pode fazer o seguinte, você pode pegar aqui a ferramenta ângulos de ponto e aplicar ao longo, né, do caminho aqui do contorno uma angulação que seja mais pertinente. É claro que aqui eu estou aplicando simplesmente o ângulo. Pode ser que tenhamos a necessidade de mudar a característica do objeto. E aí, se precisar mudar a característica do objeto, não vai ter jeito. Você vai ter que ter uma letra ou outra, você vai ter que acabar redesenhando, tá? Mas aqui eu estou considerando que não vai precisar redesenhar, não. Esse canto aqui embaixo, eu fiz ele arredondado. Na verdade, eu vou preferir fazer ele reto aqui. Vai ficar com um acabamento melhor, possivelmente. Tá vendo? Mas é importante, Alexandre, fazer essa angulação, tá? E aqui ele deu um dentezinho justamente por conta da divisão automática aqui. Aí eu só aumentar para 12 milímetros, divisão automática, para ele garantir que eu não tenha nenhum tipo de vinco dentro do ponto cheio desse contorno. Tá vendo? Visualmente você já consegue observar aqui no Wilcon mesmo que ele ficou com um aspecto muito mais elegante comparado com a letra A, por exemplo, que está totalmente na horizontal, na diagonal, né? Ele está com um ângulo fixo aqui de 60 graus. Né? Todo o desenho, né? Todo o contorno, você trabalhou com um ângulo rígido, fixo e único de 60 graus. Onde, na verdade, o desenho ele não pode ter, nesse caso aqui, os contornos, não pode ter uma angulação única. Ele tem que ser variado de acordo com
o que o próprio desenho pede. Então você tem que manipular a angulação dos pontos para que eles acompanhem, né, a silhueta do próprio objeto, própria letra. Tá? Tem que andar conforme a própria letra, cantar conforme a música, vamos dizer assim. Então é basicamente isso. Tá? E aí você aplicando essa regra para todas as letras, você vai ter uma qualidade do bordado melhor. Beleza? Então basicamente é isso com relação ao contorno. Não vou fazer de todas as letras, porque senão a gente vai investir muito tempo aqui falando de uma coisa só. Então eu prefiro dar continuidade aqui. E claro, nesse caso aqui eu trocaria, a letra voltaria para branco de novo, porque não é a cor oficial vermelho. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui, além do contorno. Eu acho que basicamente foram essas recomendações que eu trouxe para você, né? Foram as coisas que eu encontrei, alguns pontos de melhoria que a gente poderia sugerir aqui nessa programação. Né? Falei do fundo, da ordem aqui do tatame, falamos também do degradê, e agora falamos do contorno para você substituir para ponto cheio. Ah tá, só mais uma observação. Nesse caso desse contorno aqui, você pode trabalhar, tá, Alexandre, com um ponto suporte. Pode ser um ponto suporte zigue-zague, tá? E aí você vai colocar por segmento, depois que você terminar o contorno, coloca por segmento e coloca aqui um zigue-zague para poder travar o tecido, porque lembrando que a gente já bordou nessa ocasião aqui, nesse momento a gente já bordou o tatame azul de fundo, que por sua vez vai manipular o tecido ali, deslocando, forçando o tecido. Então tem que travar com ponto suporte esse contorno aqui, beleza? Então basicamente é isso, tá? O que eu tinha para recomendar no caso dessa matriz aqui. Fazendo isso ela vai ficar muito melhor, e aí você faz o teste na máquina, depois dá um feedback para a gente lá, qualquer dúvida é só me chamar. Tá bom, Alexandre? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!